A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez trazendo o assunto da Escola Bíblica Dominical para esse domingo, para o dia 26 de janeiro de 2020, a nossa quarta aula, a lição de número 4, que tem o título Os Atributos do Ser Humano. Como nós podemos, já sabemos que nós estamos estudando sobre a pessoa humana, sobre o ser humano, e que esse trimestre vai se tratar claramente da antropologia bíblica, que é o estudo do ser humano, E nós estamos na quarta lição, e nesta quarta lição nós estamos estudando os atributos de Deus. O textuário dessa lição se encontra no livro dos Salmos, Salmos de número 32, e o verso 9, que diz assim: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. A verdade prática se diz assim: criado à imagem de Deus, o homem ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nós sabemos que o texto da lição, o texto da leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo de 1 a 10, que nos diz assim: E rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? O objetivo geral desta lição nos diz assim: mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Os objetivos específicos, sabendo que cada objetivo específico se refere a um ponto da lição. Como esta lição ela tem 5 pontos, e praticamente nós vamos aqui ter 5 objetivos, que diz assim: primeiro objetivo é explicar a espiritualidade humana. Segundo, radiografar a racionalidade humana. Terceiro, expor a sociabilidade humana. Quarto, aclarar a liberdade humana. E quinto, pontuar o trabalho e a criatividade humana. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que nós estamos vivendo em um mundo, e que este mundo que Deus criou, Deus colocou o homem, com a responsabilidade de ser o mordomo deste mundo, de cuidar das coisas deste mundo. Então o homem ele possui vários atributos, que influenciam, a vivência deste mundo, que influencia a história deste mundo. Glória a Deus, aleluia. E como nós estamos estudando assuntos pertinentes à pessoa humana, ao ser humano, ao ser que Deus criou, como eu já falei,
É um assunto de antropologia bíblica, que é o assunto que está sendo estudado durante esse trimestre, né? Como nós podemos ver, que o título da revista aqui é Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Então nós estamos nesta responsabilidade de estar trazendo um pouquinho do conhecimento, do entendimento dos irmãos, daqueles que ainda não têm a oportunidade ou a dificuldade de ir para a escola bíblica dominical, ou então aqueles irmãos que por meio de alguma situação ainda não tiveram a oportunidade de participar de uma escola bíblica dominical, e estamos aqui neste vídeo trazendo esta oportunidade, aclarar um pouco do conhecimento da palavra de Deus, meu amado ouvinte. Queremos que tão somente você, neste momento, medite um pouco da palavra de Deus, dos assuntos que será abordado nesta aula, né, que serão 5 pontos, porque essa aula ela pode ser um pouco extensa, por isso que será abordado 5 pontos, por causa dos atributos, por causa do assunto que será ministrado. E então nós vamos trazer o assunto neste momento, nesta hora, para que você possa entender a palavra de Deus. Há também aqueles, né, que também desejam um pouco, né, de adquirir um pouco de entendimento, de conhecimento. Né? Eu quero vos dizer que eu não sou o expert na teologia, mas pela misericórdia de Deus, pelo aquilo que Deus me concedeu, nós vamos trazer um pouco do entendimento geral de cada tópico da aula de hoje. Amém? A introdução da aula de hoje, ela nos fala sobre o quê? Sobre o homem, sobre os atributos do homem, que diz assim: na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano. Então eu pergunto a você, o que você entende por atributo? O que você acha que significa o atributo? Nós já ouvimos falar dos atributos de Deus, os atributos do homem. Aqueles que já conhecem um pouco da teologia, que entendem um pouco da teologia, que já estudaram também, sabe a respeito dos atributos de Deus, os atributos do ser humano, os atributos dos anjos. Cada ser ele tem os seus atributos. E o que significa atributo? Segundo o dicionário chamado Diccio, no site Diccio, você pode procurar aí na internet. No site Diccio diz assim, que atributo é uma palavra, um substantivo masculino, e significa o quê? O que é próprio, característico de algo ou de alguém, ou particularidade. Como, por exemplo, a palavra é um atributo do homem. Também significa dizer que é uma característica positiva, o que confere um bom conceito. Também significa dizer que é um símbolo distintivo, como por exemplo o gládio e a balança. É o símbolo distintivo da justiça. Amém? Simplificando o que é atributo, para que você possa entender o que significa na verdade a palavra atributo. Atributo é a qualidade do ser, é o algo que o identifica, é aquilo que é porque é. São as próprias características que identificam a veracidade de que algo de fato é algo. O ser humano possui vários atributos que o identifica que o mesmo é diferente dos demais seres vivos que foram criados por Deus. A Bíblia diz claramente que foi este ser que Deus exclusivamente formou para que o mesmo colocasse nome aos demais seres vivos e dominassem sobre ele. Deus colocou esta autonomia, esta particularidade, este privilégio, Deus concedeu ao ser humano, por ele possuir atributos, por ele ser um ser diferente dos demais seres vivos. Como nós vimos na aula anterior, o ser humano é um ser tricótomo, que difere dos animais que são seres dicótomos. Na aula passada nós estudamos sobre a tricotomia do ser humano, que é corpo, alma e espírito. E nós estudamos sobre a particularidade de cada um. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que este ser, ele foi formado do ser da terra, ou do pó da terra, e nele Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E é aqui a diferenciação do homem com os demais seres vivos.
às criaturas de Deus. Nesta aula nós iremos aprender sobre quais atributos que o ser humano possui desde quando ele foi criado e que estão listados e serão comentados nesta aula. Como eu já falei, serão 5 pontos e cada ponto vai se referir a um atributo do ser humano. Quais são os atributos do ser humano que nós iremos abordar neste assunto, nesta aula? Serão espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, a liberdade, que é o livre-arbítrio, e a criatividade humana no trabalho. O primeiro tópico da lição vai nos trazer sobre a espiritualidade humana. Neste tópico, como diz aqui na revista, aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem do espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivificado. Amém? Glória a Deus, aleluia. E então eu faço a seguinte pergunta. De onde vem o espírito do homem? De onde vem o espírito humano? Já que ele é um ser tricótomo que possui corpo, alma e espírito. E que nós aprendemos na lição passada que o corpo é esse invólucro que está aqui, que é o físico. Aquilo que os nossos olhos podem ver, que configura o corpo, a imagem física do ser humano. E que a alma se refere o quê? À sede das emoções, aquilo que o ser humano sente. O que ele pode trazer do exterior para o interior. Isso é a alma do homem. E o espírito é aquela parte imaterial que faz a ligação da nossa alma, do nosso espírito humano com o Espírito Santo de Deus, que faz aquele elo, aquela ligação, quando o homem ele se volta para Deus. Porque nós sabemos que na queda do homem no Jardim do Éden, ele perdeu este contato espiritual com Deus. Amém? No decorrer das aulas nós vamos entender a respeito desta espiritualidade do ser humano. De onde vem o nosso espírito? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, como diz aqui a palavra de Deus, Gênesis 2, capítulo 7, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como nós podemos ver, mostra que, a palavra de Deus mostra que a origem do nosso espírito, ela vem de Deus. E que pelo menos há 3 motivos que justifiquem esta origem de Deus. O primeiro motivo é que o nosso espírito vem de Deus, o nefesh, se refere, na língua hebraica, se refere à respiração, à vida, à alma no sentido de vida. Então, o nosso espírito, o nefesh, ele pertence a Deus. Ele é de Deus, ele veio de Deus. E que, então, o nosso espírito também é de Deus. Como ele veio de Deus, ele também é de Deus. E o terceiro ponto é que o nosso espírito, ele volta para Deus quando nós morremos. Então está aqui a justificação de que o nosso espírito, é a parte imaterial do nosso corpo, é o elo da nossa ligação no mundo espiritual, do nosso espírito, alma, que faz nos unir, que faz nos ligar com o Criador. E diz aqui: após a formar o Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. A partir daquele momento, o homem passou a ser a alma vivente. Amém? Passou a ser o quê? O nefesh, a alma vivente. A sacralidade da vida. Há um outro fator, que talvez a ciência ou alguns ideologistas afirmam, a respeito da origem da vida, a respeito da geração da vida. Muitos procuram nos dias atuais aprovar coisas horríveis, coisas horrendas, como a questão do aborto,
né, que a própria palavra de Deus condena, achando que a partir da fecundação, a partir do momento que o óvulo ele se junta ao espermatozoide e forma, e começa ali a fecundação, a geração de uma nova vida, acham que ali nos primeiros dias, né, não há vida, não há, de fato, uma alma ali. Mas nós sabemos, nós entendemos que a partir do momento que uma vida, que um óvulo, que um espermatozoide se fecunda, automaticamente ali começa um espírito, ou seja, o espírito do ser humano já está ali, naquele ser, naquela parte informe, né? Existe ali já o espírito automaticamente enxertado ali, vindo da parte de Deus, porque Deus fez com que isso passasse de geração em geração, de cada ser gerado fosse assim desta forma. É tão provado que o salmista Davi, ele nos fala isso no Salmo de número 139. Como nós podemos ver pelas Escrituras, o Espírito veio de Deus e como tal é estendido a todo o ser gerado nas entranhas do ventre materno. Davi descreve assim, quando escreveu o Salmo de número 139, do verso 13 ao verso 16, quando ali Davi descreve com minuciosidade a formação humana, e que nesta formação já estava presente o espírito humano, pois a vida de fato inicia ainda na fecundação, na informidade, né? A palavra informidade vem do latim formitate, que é sem forma, quando o corpo humano ainda está sem forma. Então podemos perceber que a partir daquele momento já existe ali a sacralidade da vida, ou seja, é perceptível que a partir daquele momento já existe ali o espírito humano, e que no caso de um aborto, no caso de que alguém venha cometer um aborto contra aquilo que já está gerado no ventre materno, é considerado como um homicídio diante da presença de Deus. Como está escrito em Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e 23. Amém? Glória a Deus, aleluia. E depois nós vamos ver o anseio natural do ser humano. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses, né? Quando Paulo esteve ali no Areópago, né? E viu a superstição religiosa daquele povo, né? Paulo chegou ao ponto de dizer, eu vejo que vocês são um pouco supersticiosos, ou seja, vocês são muito religiosos quanto à vossa crença, quanto à vossa tradição. Ou seja, o homem ele tem aquele anseio de se ligar a um ser supremo, a um ser espiritual, sobrenatural, o dominador de todas as coisas, mesmo que o homem natural, no seu estado físico natural, sem ter a ligação com o Espírito de Deus, mas na sua alma tem ansiedade pela presença de um ser todo-poderoso, de um ser criador, de um ser que é eterno, que tem domínio, né? E nós podemos ver que no decorrer da história humana, né, mesmo o homem desvirtuado, afastado da presença de Deus, ele se procurou se encaixar dentro de um sistema de rituais, de religião, de cultura, para poder ter um encontro com aquilo que é sobrenatural, com aquilo que é espiritual, ou o mundo espiritual, né? Embora de maneira incoerente, e embora de maneira afastada do verdadeiro propósito, do que a palavra de Deus é, do que ela nos ensina, o homem tem procurado, tem tido em si mesmo este anseio. E quando o homem conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, o seu anseio, ele é satisfeito, porque ele se inclina para o verdadeiro Deus, para o verdadeiro Criador. O ser humano tem em si mesmo este anseio de buscar o que é divino. Em toda a trajetória humana, como eu já falei, né, o homem procurou se inclinar ao divino através das suas manifestações étnicas, culturais e religiosas, visto que a humanidade foi corrompida e manchada pelo pecado, e devido à inclinação pecaminosa, o homem tem se aventurado em procurar se inclinar a um ente ou um ser divino dentro de sua concepção e necessidade de obter respostas sobrenaturais.
mostrando assim a necessidade do espírito humano se ligar ao espírito divino. Neste caso, o ser humano ele precisa de fato de se voltar para o verdadeiro Criador, o ser divino, eterno e mantenedor da vida que é Deus, como declara e como revela as Escrituras, quando ele apareceu a Moisés lá na sarça ardente e disse: eu sou o que sou. Se revelou para Moisés, A palavra de Deus, no texto hebraico, ela usa um tetragrama, constituída de 4 letras em hebraico, que é o Yod-He, Vav-He, Esse tetragrama hebraico, ele revela qual é o verdadeiro nome do Eterno, o nosso Deus. Amém? O anseio natural do espírito humano é crer e adorar a Deus. Mas ao mesmo tempo, assim como a alma foi corrompida pelo pecado original, veio aí a necessidade de que aqueles que conhecem a Deus, daqueles que já conhecem a respeito do Criador, através da sua palavra que foi deixada através dos seus santos profetas, eles agora, com o Espírito Santo de Deus na sua vida, têm essa necessidade de pregar o Evangelho. Algo que também Jesus ele fez quando esteve aqui na terra e quando ele ordenou aos seus discípulos que fizesse, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, conforme está escrito lá em Marcos capítulo 16, de versículo 15. Uma vez nascido este ser humano, este homem, esta nova criatura, como diz Paulo, que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Uma vez nascido de novo e se tornado uma nova criatura, o homem pela alma passa a ansiar cada vez mais pela presença de Deus, motivada pelo Espírito, em ligação com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que retorna ao seu anseio natural, como está descrito a ansiedade do salmista Davi no Salmo de número 42 e o verso 1, que diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Amém? Depois vem a revivificação do espírito humano. O homem natural, do grego psíquicos, nós falamos na aula anterior, sobre a particularidade do ser humano na sua tricotomia. Então, existem três estados do ser humano. Um homem natural, que é um estado, é no grego chamado de psíquicos, que é o estado carnal, que é o seu estado normal, natural. E o estado carnal, que eu estava querendo dizer, que é o sarquinós, que é a sua situação pecaminosa. Então, o homem natural, em seu estado carnal, o homem psíquicos, no seu estado sarquinós, a sua situação pecaminosa, que foi herdada hereditariamente através de Adão, o primeiro homem, mesmo tendo o corpo, que no hebraico é chamado de bassar, e no grego de soma, possui a alma, que é o nefesh, ou seja, tem também o espírito, que é pneuma, do hebraico ruach, mortificado, ou seja, está no estado inativo, ou seja, o homem natural, no seu estado carnal, no seu estado pecaminoso, mesmo possuindo seu corpo, alma e espírito, o seu corpo e a sua alma está viva, mas o seu espírito está inerte diante da presença de Deus. Então, o espírito humano, que é o ruach em hebraico e pneuma no grego, o espírito humano, ele está mortificado, ou seja, num estado inativo, sem o elo com o Espírito Santo de Deus. Ele não está morto, mas está sem a possibilidade da ação divina, pois Jesus morreu na cruz e a sua obra de redenção vivifica o homem morto espiritualmente, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e Colossenses 2 e 13, que são referências que você pode depois estar consultando aí na sua Bíblia Sagrada.
Também Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não estava se referindo à ressurreição tão somente do corpo físico humano, mas à revivificação do espírito humano, que uma vez estando dentro do homem, se encontra como se estivesse no estado de inércia, como se estivesse desligado, como se estivesse mortificado e que precisa da ativação do Espírito Santo de Deus quando convence esse homem da sua justiça, do seu erro, do seu pecado, e esse homem se volta para Deus, crendo na salvação em Cristo Jesus. O segundo ponto da lição fala sobre a racionalidade do ser humano. A racionalidade do ser humano. O que é ser racional? A palavra racional, ela vem do termo latim, rationalis, e é usado para descrever alguém que é dotado e faz uso da razão, que raciocina, que é razoável e está conforme a razão. Racionalidade humana é o processo pelo qual agimos com objetivos reais e corretos. Agir racionalmente é ter uma perspectiva das consequências que as nossas ações podem ter. Deus é um ser racional. Logo, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Ele nos criou assim para que pudéssemos desfrutar da comunhão com Ele. De acordo com a Bíblia Sagrada, o mais razoável e lógico dos livros, a razão é o instrumento com que o Criador nos dotou a fim de administrarmos o universo visível. Amém? Deus é um ser racional. É dele que vem a racionalidade humana. Ele exige de nós que usemos esta razão para se voltar para Ele, prestando a nossa adoração com a nossa razão, com aquilo que Deus nos deu, pois somos diferentes em relação aos demais seres vivos, ou seja, em relação aos animais. Por ter sido criado à imagem de Deus e semelhança de Deus, o homem é dotado de fé e de razão. Ele é o que torna o homem diferente dos animais que são dotados apenas de instinto. O Salmo 32 e o verso 9 nos revela isso. Sendo Deus racional, a racionalidade vem dele e ele interage com o seu povo de maneira racional. Conforme Isaías 18 e 20, ou seja, capítulo 1, versículo 18 ao 20, onde Deus exige a racionalidade do povo em relação às suas decisões em servir a Ele, em fazer a vontade dEle. Deus requer a nossa razão para agirmos para com Ele racionalmente, obedecendo a sua palavra. A racionalidade humana, através da razão, podemos cooperar com Deus, como podemos adorá-lo a Deus racionalmente e podemos perceber a sua existência e apreciar a sua criação. Se Deus não fosse um ser racional, nós também não seríamos, porquanto Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. E nessa semelhança, a imagem encontra-se logicamente, nessa semelhança e imagem nós encontramos logicamente o atributo da racionalidade. De outra forma, a comunhão da criatura com o Criador seria impossível. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo usa a palavra grega logiken, que deriva da palavra logikos, que era usada pelos filósofos gregos da época. Eles usavam para denotar a racionalidade, que era uma das características que distingue os seres humanos dos animais. Isso já era na lógica dos filósofos gregos da época de Paulo. E então, em outras palavras, Paulo ele arrazoou que o nosso culto deveria ser o quê? Um culto lógico e apropriado para aqueles que vivem no Espírito, daqueles que têm o Espírito em ativação, ligado com o Espírito Santo de Deus. Alguns comentaristas, como Hernandes Dias Lopes, em seu livro, no seu comentário aos Romanos, ele diz que a palavra lógicos carrega a ideia de razoável, lógico e sensato. Trata-se de um culto oferecido de mente e coração, culto espiritual em oposição ao culto cerimonial do judaísmo. F.F. Bruce, ele diz que acha preferível o culto espiritual em contraste com as exterioridades do culto do templo de Israel.
Adolf Paul, ele diz: o culto racional é apenas um culto que responde de modo coerente e adequado à misericórdia de Deus em Jesus Cristo. O terceiro ponto da lição fala sobre a sociabilidade do ser humano. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que nos diz assim o texto sagrado: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Podemos ver de fato que Deus de imediato proveu alguém para não deixar o homem na solidão, visto que o mesmo, ao observar os demais seres viventes, viu que todos eles tinham seus pares, mas para si o homem para si mesmo não havia um auxiliador, alguém que lhe fizesse companhia, alguém que estivesse com ele. Então Deus fez a mulher. A sociabilidade do ser humano é algo natural e intrínseco deste ser. O homem nunca estaria só, pois Deus projetou para si uma família, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 22 ao 24. A sociedade, pois o mesmo passou a viver em grupos, tribos, formando assim etnias, nações, provando assim a sua sociabilidade. A nocividade da solidão, como nós podemos ver aqui no texto, que no período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que foi o versículo que eu li. É nessa sociabilidade que o ser humano compreende as necessidades dos outros. Nela, ele se afasta da solidão, também da depressão. Mas devido ao pecado, o homem também tem se inclinado às práticas contrárias, como tratar os outros com desigualdades, preconceitos raciais e a falta de amor e compreensão ter feito muitos a viver isolados, depressivos, ansiosos, ao ponto de alguns menosprezarem a própria existência, levando por vezes alguns a cometer o suicídio. Por isso que o homem ele precisa se socializar, ser aquele ser sociável, porque se ele se isola, se ele se afasta da sociedade, se ele se afasta da pessoa, é porque alguma coisa está errada, e então ele praticamente pode, mais cedo ou mais tarde, estar cometendo coisas terríveis. Também Deus deu a sociabilidade entre os cônjuges, ou seja, a família foi criada por Deus exatamente para impedir que haja o sentimento de solidão que caracterizava Adão antes da criação da mulher. Esta é uma das razões porque Satanás luta para destruir as famílias, pois assim ele destrói ao mesmo tempo os seres humanos como a sociedade e a igreja. É no seio da família que o marido e mulher passam a conviver juntos e aprendem a suportar e a perdoar mutuamente, a ter paciência e a lidar com os problemas do dia a dia, de forma que o lar contribui não só para o amadurecimento do casal, mas também para o ajustamento de ambos. A sociabilidade da igreja. A igreja de Cristo também tem suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Na natureza por pessoas que são falhas e buscam a perfeição, o que só acontecerá no arrebatamento, porque se refere à igreja invisível espiritual que é. Glória a Deus, aleluia. A liberdade humana, que é o nosso quarto tópico, que se refere à liberdade do homem ter esse privilégio, ou seja, se refere ao privilégio que o homem tem de fazer as suas escolhas, que nós chamamos de livre-arbítrio. Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro lado não podemos esquecermos da soberania divina. Então o livre-arbítrio é a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. As Escrituras mostram isso em várias passagens bíblicas, como em Gênesis 13:9, Josué 24:15 e Hebreus 4:7. Os críticos que apenas olham para a soberania divina, visto que Deus é soberano, acham que o homem fora impedido de decidir a respeito das coisas de Deus. Segundo ponto, o ato de decidir. Deus deu esse privilégio para que o homem pudesse discernir entre o bem e o mal, já que o mesmo fizera assim quando de fato resolveu desobedecer a Deus no jardim do Éden.
Terceiro, a soberania divina. O outro fato é saber que Deus não perdeu o domínio sobre sua criação, mas como atributo incomunicável pertencente à sua própria natureza, Deus decide fazer, realizar e manifestar o seu domínio na hora, no tempo e em qualquer situação em que Ele quiser intervir na vida do ser humano, pois Ele domina todas as coisas e estas estão sujeitas ao seu poderio. Glória a Deus, aleluia. Depois vem o quinto ponto, a criatividade humana. O ser humano é um ser criativo, um ser laboral, ou seja, um homem que vive do labor do seu trabalho. Por ter sido criado com inteligência, com propensão para ampliar o conhecimento, o homem tem demonstrado que é um ser impressionantemente criativo. Isso é evidenciado nos descendentes de Adão, na geração pós-dilúvio, no reinado do rei Uzias, ao longo de toda a história da humanidade, como nós podemos ver que na engenharia, na tecnologia, na comunicação, na medicina, o homem tem usado a sua criatividade para o seu crescimento e para o favorecimento e a promoção da vida humana aqui na Terra, para a facilidade do ser humano aqui na Terra. O trabalho como uma bênção de Deus. Nós podemos entender que o trabalho ele não passou a existir a partir do momento da queda, a partir do momento que o homem pecou contra Deus, mas passou a existir a partir do momento que Deus deu a responsabilidade do homem dominar sobre toda a terra. O trabalho nunca foi um castigo ou maldição por causa do pecado, e sim uma bênção de Deus para o homem. Deus já havia estabelecido o trabalho antes da queda, quando colocou um homem para lavrar e cuidar do jardim do Éden. O trabalho foi instituído por Deus e por meio do trabalho o homem se ocuparia, sustentaria e seria dignificado. O que aconteceu é que depois da queda o trabalho tornou-se mais pesaroso, cansativo e estressante. O que precisamos fazer é exercer uma boa mordomia do trabalho. A conclusão. Para nós concluirmos esta lição, nós tivemos aí os atributos do ser humano, nós estudamos os atributos do ser humano. Eu tive que resumir algumas coisas porque o aparelho que eu estou aqui fazendo essa filmagem, a memória dele é muito pouca e eu tenho que usar o máximo dele, E para resumir aqui, nós estamos sobre a espiritualidade, a racionalidade, a liberdade, a criatividade, o trabalho, que são reconhecidos e praticados desde quando o homem foi criado por Deus no jardim do Éden. Ou seja, esses aqui são os atributos principais que nós podemos entender acerca do homem. Ao longo da história, o homem tem se aperfeiçoado nesses atributos, mas infelizmente, em termos espirituais, o homem tem se regredido. Cada dia que se passa rumo ao abismo. A cada momento o ser humano se distancia mais do seu Criador de Deus, sendo que seu espírito é influenciado pelo pós-modernismo, que tem suas lentes focadas para o ateísmo, o relativismo e o materialismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar plenamente o ser humano. Deus espera que os seus servos, que nós, como os seus servos, usemos destes atributos para influenciar este mundo, glorificando, adorando e realizando a obra desse Deus maravilhoso. Eu agradeço que você tenha participado desta aula, tenha aprendido um pouco, Eu tentei resumir o máximo possível sobre o assunto, Já se passaram mais de 30 minutos. E eu estou aqui agradecendo e quero que você comente aí, lance seus comentários, diga o que você realmente deseja que eu faça e nós estaremos melhorando mais ainda estes vídeos a respeito da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele te abençoe e te guarde. E eu agradeço por você ter parado um pouquinho do seu tempo para meditar na Palavra de Deus. E eu agradeço por tudo, E que o Senhor Jesus Cristo, Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.